Oi, Moreira Lopes. Boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte ligado na Rádio Manhuaçu. Nesta tarde de sexta-feira, nós estamos aí, né? Apresentando a partir de agora o Emergência 193 e falando aqui direto da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Manhuaçu. Vamos abordar hoje o assunto afogamentos, como evitar. E eu vou conversar hoje com o Cabo Lucas, daqui do Corpo de Bombeiros. Cabo Lucas, muito obrigado, boa tarde para você, seja bem-vindo. Opa, eu que agradeço a oportunidade, boa tarde para vocês, todos os ouvintes. Cabo Lucas é daqui de Manhuaçu mesmo, né? A gente estava conversando e você já tem um tempinho no Corpo de Bombeiros. Isso, né? Eu sou daqui de Manhuaçu, sim, né? Eu sou nascido aqui, criado em Matipó e voltei para cá depois, né? E já estou aqui em Manhuaçu no Corpo de Bombeiros desde 2010, né? Que eu vim transferido para cá. Começou lá em Governador Valadares, né? Isso, comecei em Governador Valadares, depois vim para cá e estou aqui quietinho. Pois é, e nós estamos aí nessa semana pós-carnaval, né? E você esteve envolvido em um grande trabalho do Corpo de Bombeiros, trabalho da Operação Carnaval no Parque Nacional do Caparaó. O Corpo de Bombeiros montou uma equipe para a atuação nas cachoeiras do Parque do Caparaó, da Operação Carnaval, por causa do aumento do número de visitantes nesse período. Como é que foi esse trabalho no Parque do Caparaó? Isso, né? Esse trabalho no Parque do Caparaó é uma coisa que já acontece, né, historicamente, ano a ano, sabe? A gente faz um trabalho de prevenção lá no Parque Nacional, né? Na época de Carnaval, também geralmente na Semana Santa também ocorre esse trabalho, né? E desse ano, como a gente tinha previsão da demanda maior, então todo dia, né, saíam 4 militares aqui de Manhuaçu, né? E chegou um reforço também de Patinga de 4, a gente mantinha um efetivo de 8 militares lá em Alto Caparaó, né? Isso naquela região ali do Parque Nacional, sabe? A gente tem percebido que com o avanço da tecnologia, né, vai aparecendo as fotos em redes sociais e tem aumentado o número de turistas lá. Então, nesse caso, a gente sempre mantinha, né, em 4 pontos específicos, 2 membros, né, formando uma equipe nos locais estratégicos lá no parque. E quais foram esses locais e como é que foi a movimentação nesses dias de carnaval lá? Isso, né, esses locais, né, 3 locais eram dentro do próprio parque, né, que era o Vale Encantado, a Cachoeira Bonita e o Vale Verde, né? E um local já próximo ao centro de Caparaó, onde tem uma cachoeira lá também muito frequentada. Né? Aí, em relação, né, a questão do atendimento em si, né, como é um trabalho preventivo, então a gente consegue evitar, né, bastante acidentes que possam vir a ocorrer, tanto que nos dias de operação, né, a gente fechou a operação sem acidentes relacionados a afogamento, né, o que teve de acidente assim, que a gente precisou intervir foi num acidente de trânsito em si na estrada do parque, e não em si relacionado às cachoeiras lá. Certo. E em relação a comparecimento, participação das pessoas nessas cachoeiras, nessas atrações no Parque do Caparaó, como é que foi? Isso, né, o comparecimento das pessoas foi até grande, sabe, né? A gente tem percebido que está voltando, né, esse comparecimento turístico, né, nessas regiões, sabe? Foi um comparecimento grande, tinha bastante pessoas, né, grande parte de outros estados vizinhos, né, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né, a gente tem percebido isso. Agora o assunto nosso de hoje, aqui no Emergência 193, é justamente afogamentos, né? É um dos trabalhos que vocês realizaram na Operação Carnaval no Parque Nacional do Caparaó. Sobre afogamentos, como evitar um afogamento? Como é que a pessoa deve se preparar, se precaver para evitar algum tipo de afogamento, né? Quais são as principais orientações? Relacionado, né, a esse tipo de coisa, sabe, o afogamento quase sempre está ligado ou à falta de conhecimento do local, né, onde vai se banhar, alguma coisa do tipo, sabe? Ou então a falta, entre aspas, de juízo da pessoa que vai se banhar lá, sabe? Né? Na nossa região, principalmente na região aqui mesmo de Manhuaçu, as águas são turvas, né? Então você não consegue ver o fundo. A não ser quando é lá em Alto Caparaó, por exemplo, que as águas são cristalinas. Mas aqui quase sempre não consegue ver o fundo. Então as pessoas, algumas vezes, vão entrar em locais que não conhecem, né? Não sabe a profundidade, não verifica nada antes, não sabe se tem pedras e vai entrar de qualquer forma e acaba se acidentando ali, né? A gente tem percebido que em grande parte dos nossos afogamentos, não é que a pessoa se afogou em si porque não sabia nadar, mas ele se afogou de forma secundária, que ele, supondo, pulou e bateu a cabeça e naquele trauma ali ele se afogou devido ao acidente e não devido ao afogamento em si. A principal orientação é conhecer bem o lugar
onde vai entrar, né, para evitar qualquer tipo de acidente, né? Isso, exatamente, né? Primeiramente, conheça bem o lugar, né? Faça um passeio em volta, procure saber os riscos daquele local que for entrar na água, né? Aí sim, depois, entre no local. Né? Caso não tenha conhecimento, procure saber com pessoas que conhecem aquele lugar, busque as informações primeiro, para evitar aí um risco de acidente, um risco de afogamento ou algo do tipo. Agora, ainda em relação a essa situação, né, nós temos aí, como você falou, as águas turvas, né, nos rios, aqui em Manhuaçu, nos rios e também nos ribeirões, e locais com a água mais limpa e cristalina, como no caso ali do Parque Nacional do Caparaó. Nesses casos, né, em cachoeiras com águas mais limpas, o grande perigo sempre são as pedras, né? Isso, né? Quando as águas são limpas, sabe, a gente tem uma certa ilusão de ótica que a gente não consegue identificar exatamente a profundidade, sabe? Então, dá essa ilusão na gente, né? Então, algumas vezes, vai entrar na água, você acha que é raso e é fundo, igual, por exemplo, no Vale Encantado, tem uma cachoeira que é assim, né? Um poço que ele é assim, você acha que ele é raso, mas ele é bem fundo, né? Em alguns momentos, você acha que tem uma profundidade suficiente, mas não, tá raso. Então, tem esse risco, né? Nos locais fundos que parecem ser rasos, tem um risco sim de afogamento, né? E nos locais rasos que acham que é fundo, pode entrar de qualquer jeito, pular e se acidentar no trauma em si e posteriormente o afogamento. Agora, a gente está falando muito para aquelas pessoas que sabem nadar, né, e que gostam de entrar na água, né? Tem aquelas orientações também para as pessoas que não sabem nadar, ou às vezes até sabem nadar, mas gostam também de consumir bebida alcoólica, né? São outras situações que as pessoas devem prestar atenção para entrar na água, né? Isso, né? Grande parte das pessoas que a gente atende, vítimas de afogamento, né? Grande parte sabem nadar. Sabe, a gente tem percebido isso, né? Só que muitas vezes a pessoa, por ter essa segurança de saber nadar, né, algumas vezes até conhece o local, sabe, faz uso de bebida alcoólica, vai entrar lá, né, de forma negligente e acontece o acidente, né? Em alguns casos a pessoa não sabendo nadar e vai se arriscar também, né? É o que dá um afogamento, sabe? Nesses casos, né, volto a repetir, conheça o local antes, né? Esteja sóbrio, não vai fazer bobeira não. Com certeza. É importante isso, né? A pessoa se precaver para cuidar da sua saúde e principalmente da sua vida, né? Isso, né? É bom a pessoa, né, se precaver e saber o que está fazendo, sabe, né? Nem acidentes, nem afogamentos, né? Você vê que são vários erros antes de acontecer o afogamento, não chegou e se afogou em si, né? Aconteceram vários erros antes, ou consumiu bebida alcoólica, ou desconhecia o local, ou não sabia nadar, ou sabia nadar, achou que sabia nadar e não sabia direito, né? Foram vários erros antes e o afogamento é a consequência dessa sequência de erros. Verdade. Cabo, muito obrigado pela sua participação. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa em relação a esses alertas, em relação a afogamentos? Não, eu que agradeço a oportunidade de estar participando com vocês, né? E em relação a essa questão de afogamento, né? A principal dica, igual eu falei, é saber o que está fazendo, sabe? Tem consciência do risco que tem, né, nessas águas nossas, que são águas, de certa forma, um pouco perigosas, né? Saber o que está fazendo e, caso precise, acione o 93. Com esse calor que tem feito aqui na região de Manhuaçu, nada melhor do que uma água, né? Uma água na piscina, na cachoeira mesmo, né? Mas tudo tem que ser feito com muita consciência e muito cuidado, né? Isso, né? Com esse calor, né? Todo mundo gosta de entrar na água, de nadar, se banhar, né? Isso é muito bom, sabe? É gostoso, é prazeroso, né? Mas tem que ter um certo cuidado para não tornar esse prazer um problema muito grande. Pois é, e para nós, né, João, que não sabemos nadar, melhor ficar no chuveirão mesmo, né? Para evitar problemas, né? Cabo Lucas, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Emergência 93. Eu que agradeço e precisando, a gente está à disposição. Muito obrigado. Tá aí, nós conversamos com o Cabo Lucas, da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Manhuaçu, para o Emergência 193, com essas informações importantes sobre afogamentos. Um abraço para você, Moreira, bom trabalho aí na sequência na Rádio Manhuaçu.